Você já imaginou ser levado por seres de outro planeta, sem explicação, em plena noite? A ideia de abduções alienígenas tem fascinado e aterrorizado pessoas ao redor do mundo por décadas. Casos misteriosos, testemunhos intrigantes e relatos de encontros com extraterrestres têm gerado debates acirrados e questionamentos sobre a existência da vida fora da Terra. No vídeo de hoje, nós vamos explorar algumas das histórias mais famosas e impactantes de abduções alienígenas que realmente aconteceram. Ou, pelo menos, que muitos acreditam que aconteceram. Prepare-se para mergulhar em eventos que desafiam a razão, a ciência e até mesmo a nossa compreensão sobre o que é real. O caso Betty e Barney Hill foi um dos primeiros e mais documentados encontros com extraterrestres e abduções na história moderna. O casal estava viajando pela estrada no estado de Nova Hampshire, nos Estados Unidos, quando, à noite, observaram uma luz brilhante no céu. Inicialmente, pensaram que fosse um avião, mas logo perceberam que a luz estava se movendo de uma forma irregular, o que os fez se sentir desconfortáveis. Barney parou o carro para observar melhor, e foi nesse momento que alegaram ter visto uma nave em formato de disco com janelas e luzes piscando. Após a visão da nave, eles começaram a sentir uma sensação de hipnose ou perda de controle, e Betty e Barney sentiram que estavam sendo puxados para dentro da nave. Uma vez a bordo, relataram terem sido examinados por seres extraterrestres. Barney descreveu esses seres como altos, com pele cinza e rostos grandes, com grandes olhos negros. Betty, por sua vez, teve um encontro com um ser diferente, um ser de aparência mais humana, que se comunicou com ela telepaticamente. Após o que pareciam ser exames médicos, incluindo uma coleta de fluidos corporais, Betty e Barney foram liberados e deixados de volta em sua estrada. Eles não tinham memória clara do que havia acontecido, mas com o tempo começaram a relembrar o incidente em detalhes, especialmente após sessões de hipnose. A hipnose foi usada para recuperar as memórias do que havia acontecido durante o encontro. O caso gerou uma onda de especulação e tornou-se um dos primeiros a ser amplamente discutidos na mídia. Apesar de diversas investigações e hipóteses, como que o casal havia sido vítima de um engano ou de um efeito psicológico coletivo, o caso permanece uma das abduções mais debatidas na ufologia. O caso Travis Walton, de 1975, é outro dos incidentes mais famosos de abdução alienígena. Walton, um trabalhador de uma equipe de madeireiros, estava com seus colegas de trabalho em uma floresta no Arizona, quando viram uma luz forte no céu. Walton se aproximou da luz e, quando ele estava perto do objeto, um disco luminoso flutuante, ele foi atingido por um feixe de luz e aparentemente desmaiou. Os colegas de Walton, que estavam em pânico, imediatamente saíram de lá e procuraram ajuda, mas quando voltaram ao local, Walton havia desaparecido. Eles então relataram à polícia que tinham visto a nave e o desaparecimento de Walton. A busca por Walton durou vários dias e a situação foi amplamente noticiada na mídia. 5 dias depois, Walton apareceu, desorientado e com pouca memória sobre o que havia acontecido, exceto por flashes de imagens de uma nave e de seres extraterrestres. Sob hipnose, Walton detalhou sua experiência. Ele afirmou ter sido levado para dentro de uma nave e colocado em uma sala com seres de aparência estranha, que eram pequenos e tinham a pele de uma tonalidade acinzentada. Walton descreveu ter sido submetido a exames médicos, mas também notou a presença de um ser que parecia mais humano e tentou se comunicar com ele. O caso foi amplamente investigado e os colegas de Walton foram testados quanto à veracidade de seus relatos, sendo que os testes de polígrafo, que é um detector de mentiras, mostraram que eles estavam dizendo a verdade, de acordo com os resultados obtidos.
O incidente foi amplamente debatido na comunidade ufológica e até virou um filme chamado Fire in the Sky. Esse caso é um dos primeiros relatos de abdução alienígena e ocorreu no ano de 1957, quando Antônio Vilas Boas, um jovem agricultor brasileiro, alegou ter sido abduzido por seres extraterrestres enquanto trabalhava em sua fazenda em Minas Gerais. Ele estava sozinho em sua tarefa noturna quando viu uma luz forte no céu. Quando se aproximou, ele viu uma nave que mais parecia um disco voador. De repente, ele foi puxado para dentro da nave e, segundo as suas alegações, foi examinado por seres alienígenas que possuíam uma aparência estranha. Eram altos, de pele cinza, com grandes olhos e figuras humanoides. Durante o tempo dentro da nave, ele foi submetido a exames físicos, como a coleta de sangue e outros testes médicos. O caso foi curioso, porque, ao contrário de muitas outras histórias, Vilas Boas também afirmou ter tido contato com uma figura feminina dentro da nave. Essa figura teria se aproximado dele e, após uma interação sexual consensual, ele acreditava que a mulher era uma espécie de híbrido de alienígena. Após o evento, Vilas Boas relatou ter tido devolvido a sua fazenda e não se lembrava bem do que havia ocorrido. Mas com o tempo, ele começou a recordar os detalhes do incidente. O caso foi importante por ocorrer em uma época em que a ufologia ainda estava começando a ganhar força. A história foi investigada, mas não há uma explicação definitiva, e a história de Vilas Boas se tornou uma das mais intrigantes entre os relatos de abduções. Em 1989, Linda Cortilli, uma mulher de Nova York, alegou ter sido abduzida em plena noite, enquanto dormia em seu apartamento. Ela foi retirada de sua cama, levada através de uma janela aberta e transportada para uma nave alienígena que estava flutuando acima de seu prédio. Cortilli descreveu que durante o evento, ela foi abduzida por seres humanoides que tinham uma aparência similar à de seres humanos, mas com pele mais pálida e cabelos brancos. Ela também alegou que foi levada para um ambiente dentro da nave, onde ocorreu uma espécie de exame. Ela disse que foi envolvida em um tipo de telepatia com os alienígenas e que teve contato visual com eles durante o processo. Quando ela foi devolvida a seu apartamento, ela acordou sem saber como havia sido movida e com pouca memória sobre os detalhes do evento. O caso é notável porque, segundo Cortilli, algumas testemunhas também teriam visto o que aconteceu, incluindo algumas pessoas que moravam no prédio e afirmavam ter visto uma luz brilhante e a movimentação de uma pessoa sendo transportada pela janela. No entanto, a história nunca foi verificada de forma conclusiva. Ela foi investigada por ufólogos e até recebeu a atenção da mídia, mas, como outros casos, permanece sem uma explicação concreta. O caso Allagash envolveu 4 homens, Jim, Jack, Charlie e Tom, que estavam acampando no lago Allagash, em Maine, em 1976. Durante a noite, eles avistaram uma luz muito brilhante que parecia se mover no céu de maneira tão natural. Eles se aproximaram da luz, mas de repente a luz começou a segui-los e logo os cercou. Os homens disseram que a luz estava vindo de uma nave em forma de disco. Após o avistamento, todos eles disseram que se sentiram hipnotizados e não conseguiam se mover, sendo então abduzidos. Eles perderam a memória do que aconteceu em seguida, mas sob hipnose anos depois, começaram a se lembrar de detalhes mais específicos. Durante a hipnose, os homens relataram ter sido levados para uma nave alienígena, onde passaram por exames médicos realizados por seres extraterrestres. Os relatos dos 4 homens foram consistentes entre si e coincidiam com os detalhes do que é tipicamente descrito em abduções alienígenas. Luzes brilhantes, sensação de paralisia, seres de aparência humana com características não totalmente humanas e exames médicos. O caso foi investigado, mas como outros relatos, não houve uma explicação definitiva sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Esses casos, entre muitos outros, continuam a ser pontos centrais de discussão sobre as possibilidades de vida extraterrestre e de abduções. Para muitos, esses relatos são indícios de contato real com seres de outro planeta.
enquanto outros os veem como alucinações ou como distúrbios psicológicos. O mistério persiste. Após explorar esses casos incríveis e perturbadores, fica a pergunta: o que realmente aconteceu com essas pessoas? Seriam esses encontros com extraterrestres uma realidade ou meras falácias? As abduções alienígenas continuam a ser um mistério que desafia a ciência e a razão, mantendo vivos os debates sobre a existência de vida fora da Terra. O que nós sabemos é que essas histórias capturaram a imaginação de milhões e milhões de pessoas e continuam a nos lembrar de como o desconhecido pode ser fascinante e, ao mesmo tempo, aterrorizante. E você, o que pensa sobre tudo isso? Será que estamos sozinhos no universo ou há algo mais em jogo? Deixe a sua opinião nos comentários aí embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos sobre o inexplicável. Até a próxima!